Olá, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar da segunda fase do vestibular da Unesp, inclusive respondendo uma pergunta que me foi feita através do meu Instagram sobre quais conteúdos mais aparecem na prova da Unesp segunda fase. Pois bem, pessoal, eu tinha comentado em vídeos anteriores sobre a FUVEST e a Unicamp segunda fase, e sobre a prova da Unesp de primeira fase, coloquei aquele gráfico mostrando quais são os conteúdos que mais aparecem na prova da Unesp. Então, vamos dar uma olhada na prova da Unesp de segunda fase, porque eu sei que é uma dúvida que muita gente tem sobre quais são as incidências, né, e o que esperar dessa prova. Mas, pessoal, aqui eu já tenho que fazer um pequeno parênteses, né? O vestibular da Unesp, dentre os vestibulares das universidades paulistas, é aquele que vai ter a maior mudança com relação à sua segunda fase. Por quê? O vestibular da Unesp, até o ano passado, era feito com uma primeira fase com 90 questões, assim como vocês fizeram, mais uma segunda fase que trazia uma prova de redação e 36 questões dissertativas, né, divididas na área de linguagem, na área de ciências humanas e na área de ciências exatas, né, ciências da natureza e matemática. Qual é a grande mudança por conta da pandemia? Esse ano a primeira fase teve o mesmo formato, né, 90 questões, só dividiu-se 2 dias de aplicação baseado nos candidatos de determinadas carreiras para diminuir o número de pessoas na sala. Porém, a segunda fase sofreu grandes mudanças. Por quê? Essa prova, com 36 questões dissertativas e uma redação, foi substituída, ela não vai existir mais, por uma prova de redação e 60 questões objetivas, ou seja, 60 questões do tipo teste, repetindo o modelo que se usava na primeira fase, né? A Unesp alegou para isso também não só a questão da velocidade da correção, né, por conta do adiamento do vestibular, mas também há problemas ali ligados a você ter um número grande de corretores envolvidos no processo, né, da correção dissertativa. Seria também uma forma de agilizar o processo e diminuir o número de pessoas ali envolvidas, né, na área de correção. Bom, então a gente vai ter que pensar o seguinte: a gente olhar a prova dos anos anteriores para a Unesp, talvez não tenha tanta importância, porque o formato das questões não vai seguir aquilo que vinha sendo feito na Unesp, segunda fase. Mas a gente pode perceber o seguinte: se a prova da segunda fase da Unesp trazia já alguma característica que permite ser reproduzida numa questão teste, ou se a forma como os conteúdos eram abordados na segunda fase anterior se assemelham àquilo que ela apresenta na prova de primeira fase. E aí meio que traçar um paralelo, se a prova vai ser muito diferente do que vinha sendo, ou essa conversão para o formato de teste, na verdade, não vai causar tanto impacto. Então, vamos olhar. Como a prova de segunda fase era composta por 12 questões, contemplando conteúdos de história, geografia, filosofia e sociologia, o que a gente observa, olhando os últimos 5 anos, assim como eu fiz na prova da primeira fase, é o seguinte: você tem, de 2016 a 2020, 4 questões de história por exame, 4 questões de geografia e 4 questões ali que se dividem entre filosofia e sociologia. E aqui já vou dar uma dica. A prova de filosofia da Unesp, da segunda fase, sempre trazia comentários sobre textos de autores clássicos da filosofia. Então, quer dizer, John Locke, David Hume, Voltaire, Rousseau, filósofos da antiguidade, Kant, né, apareceu bastante nesses últimos 5 anos. Então, provavelmente vai ter alguma questão teste também abordando esse tipo de temática, esse tipo de texto. Mas aqui na parte de história, vamos olhar o seguinte: como são só as 4 questões por ano, a gente está falando aqui de um universo de 20 questões aplicadas de 2016 a 2020. E aí nós temos o seguinte: em 2016, os temas foram absolutismo, com uma citação de um texto de Maquiavel,
que também repete um pouco essa ideia de autores, né, clássicos, uma questão sobre a presença da corte joanina no Brasil, uma questão sobre contexto da ditadura militar abordando a produção cultural no Brasil, partindo do cinema, o texto falava de cinema, e uma questão sobre o direito civil dos negros, né, o movimento pelo direito civil dos negros, usando como elemento aquela fotografia dos atletas americanos negros no pódio da Olimpíada do México, em 68, fazendo o gesto dos Panteras Negras, né, erguendo o punho. Questão de bastante atualidade, inclusive hoje, né? Aí nós temos, em 2017, uma questão que falava de renascimento cultural, partido do texto da Divina Comédia, uma questão sobre escravos, partindo de uma citação de Dom Casmurro de Machado de Assis. Então aqui a gente observa também muito uso do texto literário como ferramenta para uma questão de história, né? Uma questão de Vargas, que falava ali da questão trabalhista, falava dessas coisas mais clássicas, né, em torno da Era Vargas, e uma questão que pedia o contexto das duas guerras mundiais. 2018, nós tínhamos uma questão de Idade Média, a única questão de Idade Média que apareceu nesses últimos 5 anos, uma questão sobre a economia brasileira no século XIX, que tinha uma tabela com produtos agrícolas e qual era o peso disso nas exportações brasileiras, um texto que abordava o manifesto futurista, né? E um texto sobre a Transamazônica, que falava das grandes obras, dessa questão do Brasil, né, da integração regional e das construções. Em 2019, nós tivemos um texto que é a música Mulheres de Atenas, de Chico Buarque, para falar das mulheres no mundo antigo, única questão de antiguidade também desses 5 anos. Uma questão que abordava a Inconfidência Mineira a partir da obra Tiradentes Esquartejado, né, do Vitor Meirelles, obra bastante conhecida. Uma questão sobre New Deal, né, ligando com a crise de 29, e uma questão sobre ditadura militar brasileira, mencionando diretamente o AI-5. Repare que é a segunda questão que fala de ditadura militar no Brasil. Então, um tema que apareceu 2 vezes nesse universo pequeno de questões. E a prova do ano passado, né, 2020, trazia uma questão sobre pré-história brasileira, que tinha as imagens da reconstrução do crânio da Luzia, né, que foi um dos artefatos danificados no incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, uma questão da Revolução Francesa, que tinha 2 textos para você ler e comparar, e uma questão sobre Vargas, sobre o fim do Estado Novo e a passagem para a República Populista, perguntando especificamente dos regimes políticos, mencionando as constituições. E uma questão que abordava conceitos de Guerra Fria a partir do exemplo da Coreia do Norte, né? Também pegava uma questão aí de bastante atualidade. Então, esses foram os temas dessas 20 questões. Agora, nós temos o seguinte, a gente pode analisar isso pensando na prova da primeira fase, como ela é constituída, no seguinte, olha se eu destaco só as questões que tratam história do Brasil. Pessoal, nós temos meio a meio, assim como na primeira fase. Metade das questões abordam temáticas da chamada história geral, outra metade da história do Brasil. O que explica por que nós tivemos 2 questões de Vargas, 2 questões de ditadura militar, mas não teve nenhuma repetição de temáticas ligadas à história geral. Óbvio, o conteúdo de história geral é maior, o número de temas é maior, é mais difícil você repetir num universo tão pequeno de questões. Mas, de novo, tem um traço característico das provas da Unesp que aparece também nessas questões dissertativas e que nós já tínhamos observado na prova de primeira fase dos anos anteriores, que é o seguinte: se eu fizer um recorte temporal, metade das questões da prova da Unesp desses últimos 5 anos trataram de temáticas do século XX. E se eu for pensar em história contemporânea, ou seja, da Revolução Francesa para cá, eu ainda teria que incluir aí mais 4 questões, porque corte joanina no Brasil já é século XIX, os escravos mencionados na obra do Dom Casmurro também século XIX, economia brasileira era século XIX e tínhamos uma questão de Revolução Francesa, o que nos dá uma
ideia do seguinte: a prova da Unesp dá um peso muito grande em temas mais contemporâneos. Então, serve de alerta para as temáticas que acabam sendo mais abordadas pelos elaboradores do exame. Então, nós tínhamos 4 questões em cada prova, metade de História do Brasil, metade de História Geral, e, no cômputo geral, metade dessas questões falavam de temas do século XX. Então, se você quer dar uma revisada para a segunda fase da Unesp, uma grande chance de você revisitar um tema que apareça na prova é você dar uma estudada aí em temas contemporâneos. Mas vamos falar do formato da questão em si. Qual é o problema de você trocar uma prova dissertativa por uma prova teste? Pessoal, o problema é o seguinte, vamos olhar aqui uma questão. Isso aqui é uma questão da prova da Unesp de 2016, é a questão que falava de ditadura militar associada ao cinema, e olha lá, desde 64, o novo regime exerceu forte pressão sobre a cultura, identificada com propostas de transformação social, objetivando impedir a continuidade de uma experiência que ganhava corpo. Apesar do quadro adverso, a cultura de oposição não perdeu vigor, buscando novas estratégias e assumindo variados estilos, conforme o momento da ditadura e a feição própria dos debates entre os próprios cineastas, que, solidários no impulso de resistência, tinham posições distintas no modo de conceber suas obras e encaminhar suas escolhas temáticas e opções estéticas. Bom, então vamos lá. O texto nos indica que houve uma variação estética nesse período. No cinema, o texto só fala de cinema. Mas que havia uma certa temática de resistência e principalmente de transformação da sociedade. Aí olha o tema da questão, né? Em 2016 a Unesp ainda não usava o formato A e B, né? Era um enunciado só com várias indicações ali de comandos, né? Dê um exemplo e uma característica da produção cinematográfica brasileira mencionada no texto. Pessoal, aqui você podia falar do cinema novo, podia falar do Glauber Rocha, podia mencionar um filme específico, se você conhecesse, por exemplo, Terra em Transe, Deus e o Diabo na Terra do Sol. São os grandes filmes brasileiros dos anos 60. Né? E qual é essa temática? Né? Qual é essa característica? É um cinema que mostra, basicamente, problemas sociais, expõe a pobreza, expõe questões sociais como a luta pela terra, a questão do banditismo, no caso, né, do cangaço explorado em Deus e o Diabo na Terra do Sol, explora a cultura popular, porque menciona também o misticismo religioso, o sincretismo religioso, o messianismo dessa população, especialmente do Nordeste. Então você tinha que mencionar esses elementos. A segunda parte da pergunta, que hoje seria um item B. Considerando outras manifestações culturais de oposição que tiveram um grande impacto no mesmo período, indique uma ocorrida no campo da música e uma ocorrida no campo do teatro. Bom, aqui a gente pode falar no campo da música, da Tropicália, que poderia ser colocada ali como uma ruptura não só política, mas de costumes, né? O disco coletivo ali do Gilberto Gil, Caetano Veloso, Mutantes. Mas a gente podia falar, por exemplo, dos festivais de música que destacavam muitas músicas que tinham conteúdo explicitamente contrário ao regime militar, né? As músicas de protesto. Inclusive, podia-se falar que várias dessas músicas acabariam censuradas depois. E no campo do teatro, podíamos falar do Teatro Oficina, do Zé Celso Martinez, que fazia obras experimentais, mas que tinham muito também essa questão, tanto de ruptura de padrão social, como de apontar problemas sociais, né, temáticas sociais. Bom, como é que isso caberia numa questão teste? Você poderia ter o mesmo texto e as alternativas pedirem para você apontar uma característica desse cinema, e aí você teria características nas alternativas, ou você ter ali um exemplo, né, com características, e aí você teria que colocar, e aí, sei lá, item A, cinema novo do Glauber Rocha, tal. Item B, retomada do cinema com o Que é Isso, Companheiro, por exemplo, que é um filme dos anos 90. Ou Trapalhões, que é um filme alienante. Então você poderia ter isso.
Tá? Seria uma forma de adaptar uma questão pensada para ser dissertativa para uma questão teste. Sinceramente, eu não acho que a Unesp vá fazer isso, porque isso demandaria para ela reelaborar todos os seus processos de criação de questões. O que eu acho que vai acontecer, e aqui é um chute, é simplesmente uma questão que poderia muito bem ter aparecido na primeira fase, ser colocada na segunda fase. Talvez eles coloquem questões com um nível de dificuldade maior, mas não vai ter um formato diferente de questão teste. Por exemplo, que aproximaria a prova da Unesp às questões teste de primeira fase da Unicamp, por exemplo. Por quê? Porque, pessoal, se a gente for olhar as provas da Fundação VUNESP, não só da Unesp, mas de outros vestibulares que ela faz, a gente vai perceber que as provas seguem o mesmo padrão, o mesmo formato. É muito quadradinho, é muito consolidado o modelo da Unesp. Então, sinceramente, eu não acho que vai ter essa mudança tão expressiva assim no vestibular. Né? Foi muito mais uma adaptação por conta da pandemia do que uma real proposta de um novo tipo de vestibular. O vestibular vai voltar a ser dissertativo assim, tão logo isso seja viável. Né? Mas aqui, para pegar uma questão mais recente e que seria mais adaptável, você tem a questão 3 da prova do vestibular do ano passado, que fala da deposição do Getúlio Vargas, é o fim do regime excepcional estabelecido em 10 de novembro de 37, ou seja, o Estado Novo. O governo passa ao judiciário. O presidente José Linhares esclarece melhor o quadro com a Lei Constitucional número 13, de 12 de novembro de 45, estabelece que os representantes eleitos em 2 de dezembro de 45 para a Câmara dos Deputados e Senado reúne-se-ão no Distrito Federal 60 dias depois das eleições em Assembleia Constituinte, ou seja, vão fazer uma nova Constituição. Indique o que foi o regime excepcional estabelecido em 10 de novembro de 37 e cite uma característica da Constituição que esse regime gerou. Aí sim, era para falar que era o Estado Novo e que uma das principais características dessa Constituição era a concentração de poderes na mão do presidente da República, ou seja, uma Constituição ditatorial. Isso pode ser tranquilamente transformado numa questão teste. Já o item B, contextualize o cenário interno no país no período que se seguiu a deposição de Getúlio e cite uma característica da Constituição produzida por essa Assembleia Constituinte. Bom, aí a gente pode falar que é o período da chamada República Populista ou República Democrática. Nós voltamos a ter presidentes eleitos por voto direto, ou seja, uma constituição democrática, e o Brasil passou a ter ali, dentro do que era possível na década de 40, porque ainda não tinha voto dos analfabetos, ainda havia uma série de entraves, aquilo que se compreendia como um regime democrático do pós-Segunda Guerra Mundial. Isso também dá para você adaptar para uma questão teste, porque é um tipo de questão objetiva naquilo que se espera na sua resposta. Então, pessoal, como eu sei que vocês querem saber o que vai aparecer nos vestibulares para estudar, fica a dica. Dá uma olhada nas questões das primeiras fases do vestibular Unesp, porque muito provavelmente vocês vão se deparar com um modelo semelhante. Digo de novo, talvez questões com um nível de dificuldade um pouco maior, mas o objetivo da Unesp não é fazer um novo tipo de questão teste. Belezinha, pessoal? Então, espero tenha tirado a dúvida aí do pessoal que me perguntou, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações e logo a gente lança outro vídeo. Até mais.